Fala pessoal, bom dia, Deuteronômio capítulo 14, hoje é o seguinte, é uma repetição da lei lá de Levítico 11, Números 18, mas fica tranquilo que a gente vai conversar sobre coisas novas aqui, os vídeos estão disponíveis aqui para você assistir a hora que você bem entender, mas eu quero passar para você novos princípios aqui, algumas situações para você entender, aplicar na sua rotina de vida, e nós temos ligações com a primeira carta de Pedro, Tito, Romanos capítulo 14, esse aqui eu vou gastar um tempinho para falar, tá? Romanos capítulo 14, vou fazer essa ligação também. Então, já deixa sua Bíblia aberta aí, se prepara, pega sua caneta, porque você vai passear um pouquinho pela Bíblia novamente, tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Do versículo 1 do capítulo 14 de Deuteronômio até o versículo 21, o que Moisés relata? Animais limpos e imundos. Então você sabe que Deus tinha estipulado os animais que poderiam servir de alimento e os animais que não poderiam servir de alimento. Então tinha todo um significado, a questão ali da forma como que tinha que ser feito, unhas fendidas e tudo mais. Porém, hoje nós temos uma nova visão, porque essa passagem aqui, o que Deus estipulou para aquele povo naquela época, tem um significado espiritual. E para nós hoje, nós ficamos com o quê? Nós ficamos com o que Deus ensinou lá atrás e também o que Jesus nos ensina e nos fortalece lá em Marcos capítulo 7. Mas para a gente entender todo esse contexto, vamos ver o versículo 2. Por que Deus estipulou tudo isso aqui, ó? Para que comer determinado animal e esse aqui não pode? Por quê? Porque vocês são povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Então isso aqui é fundamental a gente entender. Não tem como você falar que você é qualquer pessoa perdida aí, você não sabe pra onde você vem, pra onde você vai. Olha isso, você foi separado, escolhido. Deus te criou e te formou antes da fundação do mundo. Você já estava nos planos do Senhor, lá na eternidade. Então, olha que privilégio, que honra de você estar aqui comigo assistindo e vendo e analisando e meditando, porque Deus já preparou esse momento para você e para mim aqui, ó. Nós somos povo escolhido do Senhor. E a glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é de ninguém. A glória é do Senhor, porque Ele tem o controle da história, o controle da nossa vida. Ele está o tempo todo conosco. Ele é o autor da vida. Ele preparou tudo. Tá tudo certinho preparado. E vamos entender isso lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Essa passagem é muito conhecida. Eu vou ler aqui, você já vai lembrar. Diz assim, ó: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o que Pedro fortalece aqui? Que nós fomos adquiridos pelo Senhor para ser povo do Senhor, para resplandecer a luz que vem dele. Jesus é a luz do mundo, mas ele dividiu conosco esse privilégio. Vocês também são a luz do mundo. Então, ou seja, façam conhecidos as obras de Deus, espalhem as virtudes do Senhor, para que muitas pessoas olhem para você e para mim e enxerguem a Jesus. Esse é o foco do Evangelho, para que pessoas conheçam a verdade, creiam na verdade e sejam salvas pela verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo, nosso Senhor, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui para você entender mais ainda. Animais limpos e imundos, Moisés ele faz essa questão de relatar os detalhes, tudo isso aqui. E tem lá no versículo 21 um detalhe que é muito interessante. Também está escrito em Êxodo 23, Êxodo 34, para que o povo não cozinhe o cabrito com o leite da sua mãe. O que é isso aqui? Isso aqui naquela época era um ritual cananeu, algo místico voltado para a fertilidade. Infelizmente, muitas pessoas hoje creem no quê? No misticismo. Elas acham que fazendo determinado ritual, elas vão conseguir algo voltado para a sorte, algo voltado para uma bênção, diante de um ritual místico, diante de uma situação, né? Algo que você pega, seja um objeto, seja a forma de fazer, seja a forma de... Não é isso. A bênção vem da palavra de Deus. A bênção vem da boca do Senhor, para você e para mim. A bênção vem ao seguir os mandamentos de Jesus, que não são pesados. A bênção vem na nossa casa quando nós obedecemos ao Senhor
e cremos nele como único Deus, Salvador, Redentor das nossas vidas. Então, não é o que fazemos, não é algo místico, pelo contrário, Deus abomina isso, mas Ele quer que a gente o conheça, esteja com ouvidos atentos e abertos para a Sua palavra, que a gente aplique isso no nosso dia a dia, e aí sim a bênção vem, o milagre vem, a cura vem. Tudo isso é para aqueles que são povo de Deus, que colocam o Senhor em primeiro lugar. Isso é fundamental. Então, se você tem alguma prática ritualística aí que você acha que você está fazendo para isso, uma superstição, você começa a procurar a resposta em lugar. Não, não, não. A resposta aqui, ó, a palavra de Deus viva e eficaz para o seu coração e para o meu coração. Para de buscar outros meios. O único meio é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom? Vamos lá, vamos entender outra parte aqui, os dízimos para o serviço do Senhor, tá? A gente sabe que hoje em dia, principalmente por conta da modernidade e a questão capitalista, muitas pessoas relacionam o dízimo como algo assim, uma perca de tempo que você vai lá, você vai dar dinheiro para a igreja, tô dando meu dinheiro para a igreja, tô dando dinheiro para o pastor, não é nada disso, pelo contrário, o dízimo significa fidelidade. Jesus nos ensina isso lá em Mateus 23, Jesus reforça isso, tem tantas passagens da Bíblia que mostram que a fidelidade ao Senhor, o devolver ao Senhor, para que as pessoas, a igreja, utilize da melhor maneira possível para abençoar outras pessoas, tudo isso é de Deus, vai para Deus e Ele mesmo distribui da melhor forma possível. É claro que hoje em dia existem muitos falsos profetas que pegam esse dinheiro e você sabe aí todas as polêmicas que são causadas. Por isso que você tem que entender a igreja que você congrega. Você tem que visualizar. No vídeo de ontem eu falei sobre isso, né? Da gente provar os espíritos se realmente são de Deus, né? Ou seja, as pessoas realmente elas servem ao Senhor, essas pessoas aí, elas estão servindo a Deus. Então você tem que entender isso. Você não pode simplesmente entrar na primeira igreja que você acha, aqui tá bom, aqui tá certo. Não, pelo contrário. Você tem que visualizar se é uma igreja séria, se é uma igreja que prega a palavra de Deus, se é uma igreja que não entra em polêmica, se é uma igreja que está fugindo da palavra. Você tem que meditar nisso, meditar, e você só consegue isso através do Espírito Santo de Deus no seu coração. Dobrando seus joelhos e falando, Senhor, me mostra a igreja para eu congregar. Me mostra a igreja que pregue a sua fiel e verdadeira palavra. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Então, os dízimos são uma fidelidade ao Senhor para abençoar a sociedade, para fortalecer também a própria igreja. É só bênção, é só bênção. Quem é dizimista e ofertante tem uma alegria no coração totalmente diferenciada, tá bom? Então medite isso. Se você é meio duro de coração enquanto a isso, eu te convido a você dobrar os seus joelhos e falar assim, Senhor, me mostra na tua palavra, me mostra na minha vida, no meu trabalho, na minha situação, que realmente vale a pena fazer isso. Fala isso. Lá em Malaquias fala, né, para colocar Deus à prova sobre isso. Faz lá, você vai entender, tá bom? E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui uma Bíblia com versão mais recente para a gente ler Romanos capítulo 14, do versículo 13 em diante, para você entender o que Paulo fala sobre a questão dos alimentos impuros. Olha isso, e você vai meditar lá depois na sua casa, tá? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou certo no Senhor de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Aqui ele está falando de alimentos que as pessoas acham que são impuras, hein? Presta atenção. Se o seu irmão fica triste ou escandalizado por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, olha só, aquele por quem Cristo se sacrificou. Presta atenção, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aceito pelos homens. Pessoal, isso aqui é fundamental a gente entender. Eu e você devemos ser luz do mundo como Jesus ensinou. E nós não devemos ser tropeço para outras pessoas que pensam que um alimento é impuro, que isso aqui. Não sejamos tropeços. Se as pessoas ao nosso redor entendem isso, não vamos criar discussão, não vamos ser uma pedra de tropeço para eles, nos alimentando dessas coisas diante deles. Pelo contrário, lá em Marcos capítulo 7, Jesus fala que o que contamina o homem é o que sai do seu coração e não é o que entra pela boca. Então vamos
vamos nos fortalecer nisso, sermos luz para as pessoas e não tropeço. Medite em Marcos 7, medite em Romanos capítulo 14, versículo 13 em diante, para você entender melhor, tá bom? Nos vemos no capítulo 15. Um grande abraço, Deus abençoe.